Bom, hoje a gente vai estudar medidas de dispersão. Hoje a gente vai falar sobre amplitude, variância e desvio padrão, que são as medidas de dispersão. A gente já estudou medidas de centralidade ou de tendência central, que foi a média, a molde e a mediana. E hoje a gente vai estudar as medidas de dispersão. Então, antes da gente entrar nessas medidas, vamos fazer uma análise aqui sobre uma empresa aérea para as viagens de negócios dos funcionários de sua pequena empresa. O empresário obteve na internet os percentuais mensais de pontualidade dos voos de duas companhias aéreas A e B, no período de 7 meses anteriores à data de sua pesquisa. E os resultados estão na tabela abaixo. A gente tem as duas tabelas. Então, inicialmente, o que é que ele fez? Ele calculou a média dos percentuais de pontualidade das duas companhias. Né? Então, o primeiro passo era ele vai calcular a média e ver aquele que tem uma melhor média de pontualidade. Ele vai calcular a média de A e a média de B. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, vamos calcular aqui a média aritmética de A, que vai ser a soma das porcentagens de A, ou seja, 86 mais 92 mais 91 mais 95 mais 90 mais 89 mais 94. Então, tudo isso aqui dividido por 7. Então, essa soma vai dar 637 sobre 7. Isso aqui vai dar 91. No caso, 91%. Então, essa é a média de pontualidade da empresa A. Então, por que ele está fazendo essa média? Para ele verificar quem tem uma melhor média de pontualidade e fazer a sua escolha, né? Então, aquele que tiver a melhor média, ele faz a escolha. Agora a gente vai calcular a média de B, da companhia B. Então, fazendo os cálculos, 93 mais 92 mais 90 mais 91 mais 90 mais 93 mais 88. Tudo isso dividido também por... E observe que essa soma é a mesma, né? 637 sobre 7, que também dá 91%. Observe o seguinte, que ambas as empresas, elas possuem a mesma média. E agora, como é que eu faço para escolher a empresa, a melhor empresa, né? No caso, eu quero escolher a empresa mais regular. Então, conhecendo apenas os valores das medidas, das médias, das duas médias, ele sabia que seria difícil optar por alguma, porque ambas têm a mesma média. Então surgiu a ideia de saber qual companhia aérea apresenta um desempenho mais regular, né, mais sólido. Isto é, aquela cujos índices de pontualidade variassem menos. Então, observando os dados na tabela, o empresário ele concluiu, sem muita convicção, né, que a companhia B ela era mais regular. Então, essa situação ela mostra a necessidade da gente conhecer as medidas de dispersão ou variabilidade, que permite quantificar a variabilidade de um conjunto de dados. E a gente vai estudar, a partir de agora, 4 medidas de dispersão, que vai ser a amplitude, a variância, o desvio padrão e o desvio absoluto médio. A primeira que a gente vai falar é sobre a amplitude. Vou falar agora sobre a amplitude. Depois a gente volta para esse probleminha. Amplitude. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês a respeito da amplitude, né? Então, a amplitude, quando vocês estão estudando geografia, vocês já ouviram falar em amplitude térmica, né? O que seria amplitude térmica? É a diferença entre a máxima, a temperatura máxima e a temperatura mínima. A gente tem essa amplitude térmica, né?
É a mesma ideia de amplitude aqui. Por exemplo, hoje em Euclides da Cunha, a mínima foi de 27 graus e a máxima de 33, por exemplo. Então, essa amplitude, a diferença do máximo e do mínimo, 27 para 33 dá 6 graus, né? Então, a amplitude térmica foi de 6 graus. Então, a amplitude de uma relação de valores assumidos por uma variável quantitativa é o número real dado pela diferença entre o maior e o menor dos valores registrados nesta ordem. Então, no exemplo das companhias aéreas, qual vai ser a amplitude da companhia A? Então, vamos fazer aqui a amplitude da companhia A. Companhia A. Então, a gente observando aqui, ó, eu tenho como máximo 95%. Não é isso? 95%. Menos o mínimo. O mínimo foi de 86%. Então, a amplitude para a companhia A foi de 9%. Agora, vamos olhar para a companhia B. Na companhia B, eu tenho o máximo 93%, né? 93%. E o mínimo, 88%. Então, nesse caso, observe que a variação aqui foi menor. Então, houve uma variação menor na companhia B. Né? E a gente conclui que a companhia B é mais regular. Isso significa que os seus índices oscilaram menos do que a outra companhia. Né? Ela tem uma oscilação de 5 pontos percentuais na companhia B, enquanto que na A eu tenho uma oscilação de 9%. Então, significa que os dados da companhia A eles estão mais longe, entre aspas, da média do que da companhia B. A companhia B, os seus dados eles estão bem mais próximos da média 91 do que a companhia A. A gente disse que a companhia B ela foi mais regular, ela tem uma melhor regularidade. E se fosse para a gente escolher, é óbvio que a gente escolheria a companhia B justamente por causa da regularidade. Agora a gente vai definir, vamos fazer a definição das 3 medidas de variabilidade, que quantificam essa dispersão, que é o espalhamento dos dados em relação à média. Tá? É como se fosse aquele joguinho de dardos, não tem os dardos que você tenta ficar acertando no centro? Então, quanto mais longe do centro você está, quanto mais longe você acerta do centro, mais disperso fica os dardos, né? Então, quanto mais próximo do centro, é a ideia central dessa variabilidade. Quanto mais próximo do centro, ou seja, da média, mais regular é esse conjunto. Vamos falar da primeira, que é a variância. Vamos definir aqui a variância. A gente já falou da amplitude, que é bem simples. Então, a amplitude é a variação entre o valor máximo e o valor mínimo. Agora a gente vai falar sobre a variância. Variância. Então, quando a gente tem um conjunto de valores quantitativos, então sejam x1, x2, x3, xn, sejam x1, x2, x3, xn, a relação de valores assumidos por uma variável assumidos de uma variável quantitativa x chamar de x, e a média, que é x barra, no caso é a média, x barra é a média aritmética desses valores,
Então, sejam x1, x2, x3, xn, a relação de valores assumidos de uma variável quantitativa x e x barra a média aritmética desses valores. Né? Então, como a gente viu no exemplo acima, a gente tem x1, x2, xn, são aquelas porcentagens, né? E aí a relação de valores assumidos de uma variável quantitativa x e a média, x barra, que foi os 91%. Então, para cada vou chamar x índice i para representar cada elemento da minha relação de valores, com i variando de 1 até n, então igual a 1, a 2, a 3, reticências n, onde o n é a quantidade de valores, né? No caso acima, a gente tinha 7 valores, né? Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, né? Cada valor está associado a um termo. Calculamos o quadrado da diferença. Calculamos o quadrado da diferença entre o valor e a média. Quadrado da diferença entre esse valor e a média. Entre esse valor e a média. Essa diferença entre o valor assumido e a média, ela é chamada de desvio. Então, por exemplo, se a gente for pegar um elemento aqui da companhia B, por exemplo, o número 2, a companhia B, ela tem um índice de 92%. Então, qual seria o desvio em relação a esse 92%? Então, o desvio vai ser o quê? Vai ser o valor desse elemento menos a média. Né? No caso, como a média ela foi 91, então o desvio, nesse caso, desvio absoluto, vai ser o módulo, né? O módulo da diferença desses dois valores, ou seja, 92% menos 91%. Isso dá 1%, né? Então, significa que o desvio, a distância para a média desse item 2 foi de 1%. Né? Então, isso que é o desvio médio absoluto. É quando você pega, por exemplo, um valor do seu... um valor assumido, né, dentro do seu conjunto de dados e subtrai da média. E aí você tem um desvio absoluto. E a variância vai ser a soma, o somatório dos quadrados desses desvios. Você vai somar todos os desvios ao quadrado e dividir por n, que é a quantidade de valores. Então, para cada xi com i variando de 1 a n, calculamos o quadrado da diferença entre esse valor e a média. Né? Então, a gente calcula o quadrado dos desvios. Ou seja, a gente vai calcular isso aqui, ó, xi menos x barra ao quadrado. Isso aqui, em amarelo, é o chamado desvio. Que é o quanto o valor ele está desviando da média, né? Quanto ele está próximo, o quão ele está próximo da média. E observe que está elevado ao quadrado, certo? É o chamado desvio quadrático. Então, isso aqui é chamado desvio quadrático. E é chamado... Se não tivesse o termo quadrado ali, a potência, o expoente 2, ele é apenas o desvio, né? Desvio médio absoluto. A gente colocaria entre módulo. Mas como está elevado ao quadrado, a gente não precisa colocar módulo, porque esse número vai ser positivo. Então, esse x menos x barra ao quadrado, ele é o chamado desvio quadrático. Chamado desvio quadrático. E é a partir desse desvio quadrático que a gente calcula a variância. Então, a variância, que a gente vai indicar por... a gente pode indicar por sigma ao quadrado, que é uma letrinha grega, ou a gente pode chamar de var de x, né? Variância de x, ou o sigma ao quadrado. Sigma é uma letrinha grega que parece isso aqui, né? Sigma ao quadrado. Então, isso aqui é a variância, certo? Então, o que é a variância? A variância, ela é
a média aritmética dos desvios quadráticos. Ou seja, você vai somar todos os desvios quadráticos e dividir por n. E isso que é a variância. Então, nesse caso, vou botar aqui embaixo a variância, vai ser a soma. Essa variância vai ser a soma dos quadrados de todos os desvios, né? Então, x1 menos x barra ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, mais x3 menos x barra ao quadrado, mais até o último elemento, xn menos x barra ao quadrado. Tudo isso dividido por n, né? A quantidade de valores que eu tenho. Então, isso aqui que é chamada variância, certo, gente? Isso aqui é a variância. Então, a variância é dado pela soma dos quadrados dos desvios dividido pelo total de elementos, né, que eu tenho na minha amostra. A gente também pode utilizar a noção de somatório. A gente pode utilizar somatório aqui. Então, o que seria um somatório, gente? Imagine que você tenha um conjunto de valores, você tem 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, por exemplo. Então, isso aqui você poderia representar essa soma de forma simplificada. Você poderia escrever assim. Isso aqui, na verdade, é uma somatória. Esse símbolo aqui é o chamado sigma, né, somatório, de x, né, x em si, com i variando de 1 até n. No caso aqui, como eu tenho 10 termos, né, de 1 até 10. Ou seja, isso aqui, na verdade, é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 até chegar ao x10, que no caso é a soma desses 10 termos. A gente pode utilizar essa noção de somatório para substituir toda essa expressão, né? Então, a gente também pode montar essa fórmula da variância de uma maneira mais simplificada. Então, você pode utilizar qualquer uma das fórmulas, né? Então, essa variância, ela é dada pelo somatório com i variando de 1 até n, x i menos x barra ao quadrado dividido por n. Essa aqui é uma outra forma de representar a ideia de variância, né? Isso aqui, xi menos x barra ao quadrado, né? Observe que o i está variando de 1, aí vai ficar x1 menos x barra ao quadrado, depois do 1 vai o 2, depois o 3, até chegar no n, né? Ou seja, vai variar de x1, x2 até xn. A gente pode representar a forma da variância também dessa forma aqui, ok? Então, existem essas duas maneiras da gente representar a nossa variância. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para aquela questão e vamos calcular, primeiro a gente calcula os desvios, depois a gente calcula a variância, certo? Ou de qualquer forma, vamos calcular de forma direta qual vai ser a variância da empresa A e qual é a variância da empresa B. Porque como eu já defini o que é variância, a gente só vai calcular aqui agora a variância da empresa A e a variância da empresa B. Então, vamos fazer isso. A média é a mesma para as duas empresas, né, que é 91%. Então, vamos voltar. Eu vou pegar esse quadro aqui e vou copiar aqui para baixo. Esse aqui. A gente tem o conjunto de dados, né? Eu vou colocar ele aqui embaixo, que fica mais fácil a gente visualizar e a gente calcula a variância. Vou colocar ele aqui. Então, vamos calcular primeiro a variância da empresa A. Vou puxar daqui, variância da empresa A. Então, vai ficar sigma ao quadrado sigma ao quadrado vai ser igual. Agora a gente vai fazer o somatório dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho o primeiro elemento de A, que é 86, menos a média. A média foi 91 para ambos, né? Então vai ficar 86 menos 91 ao quadrado. Depois, mais
Quem é o próximo termo? É o 92, então fica 92 menos 91 ao quadrado, mais, depois do 92, 91. 91 menos 91 ao quadrado, mais 95 menos 91 ao quadrado, mais 90 menos 91 ao quadrado, mais 89 menos 91 ao quadrado, e por fim, mais 94 menos 91 ao quadrado. Então, observe que no numerador, o que a gente fez? A gente está fazendo o somatório, ou seja, a soma, né, dos quadrados dos desvios de cada elemento, né? Então, o 86, ele desviou quanto da média? Então, 86, aliás, 86 menos 91, que é a média. O 92, ele desviou quanto da média? 92 menos 1. Então, tudo isso é elevado ao quadrado e dividido por n, onde n é a quantidade de elementos, né? No caso, são 7. E dividido por 7. Tudo isso dividido por 7. Então, a nossa variância vai ser igual a 86 menos 91 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Mais. Todos esses termos aqui vão ser positivos. Ele está elevado ao quadrado. 92 menos 91 dá 1. 1 ao quadrado é 1. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 4. 95 menos 91 dá 4. E 4 ao quadrado é 16. Esse aqui dá menos 1. E menos 1 ao quadrado dá 1. Mais, aqui vai dar menos 2 ao quadrado dá 4. Mais, aqui dá 3, 3 ao quadrado, 9. Tudo isso dividido por 7. Isso aqui é o nosso desvio, a nossa variância, né? 26 mais 16, 42, 43, 47, mais 9, 56. Então, aqui eu tenho 56 dividido por 7. 56 dividido por 7. E isso aqui dá igual a 8. Né? Então, a minha variância da empresa A foi 8. Agora, a gente vai encontrar a variância da empresa B. Empresa B. Eu vou botar o índice aqui, né? Variância de índice A, para representar a empresa A. Agora, a gente vai encontrar a variância da empresa B. Variância da empresa B. A gente vai calcular aqui a soma dos quadrados dos desvios. Né? Então, eu tenho 93 menos a média, que é 91 ao quadrado. Então, observe que esse segundo termo aqui, de cada um, tá vendo? Ele é a média. E a média é 91. Né? Então, todos esses termos são 91. Então, fica o elemento menos a média ao quadrado, mais, depois, 92 menos 91 ao quadrado, mais 90 menos 91 ao quadrado, mais 91 menos 91 ao quadrado, mais 90 menos 91 ao quadrado, mais 93 menos 91 ao quadrado, e por fim, mais 88 menos 91 ao quadrado. Então, tudo isso dividido por 7. Tudo isso dividido por 7. Então, a variância de B ela é dada por 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, mais menos 1 ao quadrado dá 1, mais isso aqui vai dar 0, mais isso aqui vai dar 1, mais isso aqui vai dar 4, mais isso aqui vai dar 88 para 91, 3, menos 3, né? Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Tudo isso sobre 7. Somando, eu tenho 4, 5, 6, 7, 7, 4, 11, mais 9, 20. Então, 20 sétimos. E quando eu divido 20 por 7, isso aqui vai dar
aproximadamente 2,86. Ok? E como é que a gente interpreta esses resultados da variância? Então, como a variância em B ela é menor que a variância em a variância em B foi 2,86 e a em A lá foi 8, né? A gente conclui que a companhia B ela é mais regular. Isto é, os percentuais mensais de pontualidade de B eles estão menos dispersos em relação à média do que os percentuais mensais em A. Tá? Então, a gente escolheria B através também da variância. Só que a variância, gente, ela é definida como uma soma de quadrados, que é a média dos desvios quadráticos, sendo, portanto, uma medida cuja unidade é quadrática. E para resolver essa unidade quadrática, né, por exemplo, a pontualidade, essa unidade é dada em quadrado. Por quê? Porque eu tenho termos elevado ao quadrado. Por exemplo, se a gente estivesse estudando a altura de vocês, da turma do terceiro ano, então a altura seria expressa em metros, a altura de vocês. Se eu fosse calcular a variância da altura de vocês, a variância seria em metros quadrados. Porque a gente está elevando cada termo ao quadrado. E aí geraria uma incompatibilidade em relação à unidade. Pois o metro é a unidade de medida de comprimento e o metro quadrado é a unidade de área. Né? Então, a gente precisa uniformizar. E aí que veio o desvio padrão. E o desvio padrão, gente, é a raiz quadrada da variância. Só isso. Então, quando você tira a raiz quadrada, você resolve esse problema dos quadrados, né? Dos termos quadráticos. Então, ou seja, a variância é a raiz quadrada do desvio padrão. E acabou. Então, se você calcular o desvio padrão, para você calcular o desvio padrão, primeiro você acha a variância, depois que você encontrou a variância, você vai lá, tira a raiz quadrada. Então, o desvio padrão, na verdade, é a mesma fórmula para a variância, né? Observe que aqui a variância está ao quadrado, tá vendo? Sigma ao quadrado. Então, o desvio padrão, ele é dado por sigma. Ele é dado por sigma, né? E esse quadrado que estava no sigma, ele passa tirando a raiz quadrada da variância. Ou seja, então, o desvio padrão nada mais é do que a soma dos quadrados, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios, né? x1 menos x barra ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, mais reticências, mais xn menos x barra ao quadrado. Tudo isso dividido por n, né? Tudo isso dividido por n. Tá? E é assim que a gente resolve o problema dos termos quadráticos da variância, né? Então, basta você tirar a raiz quadrada. Quanto mais próximo de zero tiver o desvio padrão de uma distribuição, mais regular é essa distribuição. Então, se você tem, você tem um conjunto de dados, você quer escolher um desses conjuntos de dados. Primeiro passo, você vai e calcula a média, para ver quem tem uma melhor média. Né? E aí, por exemplo, as médias são iguais, então não tem como a gente escolher pelas médias, porque as médias são iguais. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o desvio padrão. E aquele que tiver desvio padrão mais próximo de zero é o mais regular. Por exemplo, nas 3 unidades, vamos pegar 2 alunos aqui, um aluno A e um aluno B do terceiro ano. Nas 3 unidades, o aluno A, ele tirou 6, 6 e 6. Ou seja, ele fez 18 pontos em matemática. Ele tirou 6, 6 e 6. Né? Um aluno B, ele tirou 2, 7 e 9.
Ele tirou na primeira 2, na segunda 7, na terceira 9. Se você calcular a média dos dois alunos, ambos vão ser aprovados com 6, né? Porque 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 3 dá 6. 2 mais 7, 9. Mais 9, 18. Dividido por 3 dá 6. Então, ambos tiveram a mesma média. Ambos passaram. Mas quem foi o aluno mais regular? É óbvio que o aluno mais regular foi o primeiro, né? Por quê? Porque a média é 6. E observe que ele tá em cima da média. Ele tirou 6, 6 e 6, enquanto que o outro variou mais. Ele tirou 2, então ele teve uma medida de dispersão, um certo desvio da média. Depois ele tirou 4, e depois ele tirou, aliás, ele tirou 3, não foi? 3, 6 e 9, eu falei? 3, 6 e 9, pode ser. Ou 2, 7 e 9. Então, observe que ele teve uma maior medida de dispersão, né? Então, o desvio padrão dele vai ser maior do que o aluno que está mais próximo da média. Então, a gente escolheria o aluno mais regular, seria o que tirou 6, 6 e 6, que ele teria menor desvio padrão. E agora a gente vai calcular o desvio padrão dessas duas empresas, né? Da empresa A e da empresa B. Então, o desvio padrão da empresa A, que eu vou chamar de sigma A, vai ser a raiz quadrada da variância. Eu já calculei a variância aqui em A, né? A variância foi 8. Então, vai ser a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 vai dar aproximadamente 2,82. Aproximadamente 2,82. Agora, vamos calcular o desvio padrão da empresa B, que vai ser a raiz quadrada de 2,86. Isso aqui dá aproximadamente 1,69. E a gente sabe que quanto menor o desvio padrão, mais regular é o nosso conjunto de dados. Então, a gente conclui que se o carinha lá fosse escolher a empresa que tem a melhor pontualidade, ambas as empresas elas têm a mesma média de pontualidade, só que se ele fosse escolher, ele deve escolher o que tem menor desvio padrão, que é a empresa mais regular em quanto aos atrasos, que é a empresa B, que apresenta um desvio padrão de 1,69. Tranquilo? Ok. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, um exercício resolvido, para a gente finalizar a nossa aula. Vamos pegar aqui um exemplo resolvido. Deixa eu dar um print aqui nessa questão, para a gente fazer aqui e finalizar a nossa aula. Vamos lá. Essa parte. Dá para enxergar aí, né? Pronto. Antônio Vitor, eu não vi sua dúvida, eu estou vendo agora. Você perguntou, professor, uma dúvida, por que o 91 acompanha todos os números? Porque esse 91 ele é a média, ele foi a média, né, daquele exemplo anterior. Porque sempre você vai subtrair da média. Observe que aqueles desvios vai ser entre o valor, né, o valor da distribuição e a média. Por isso que sempre tem o 91, porque o 91 é a média daqueles elementos, né, daquela distribuição. Então, você vai entender melhor aqui também, ó. A gente vai calcular a média, e essa média é um valor fixo, né, vai ser tipo uma constante, e a gente vai subtrair sempre desse valor, que vai ser igual ao 91, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de torneio, foram colhidos os seguintes dados. Aí tem ali os gols por partida e a frequência de jogos, né? Calcule o desvio padrão de números de gols marcados por partida. Então, é importante a gente lembrar que a variável, nesse caso, ele vai ser o número de gols marcados por partida, né? E ela vai assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é a quantidade de gols feitos por partida. Teve partida que não houve nenhum gol, 0. Teve partida que teve um gol, teve partida que teve 2, 3, 4 e 5. E as frequências absolutas, que são respectivamente iguais a 28, 26, 31, 9, 4 e 2.
Primeiro passo é a gente calcular a média. Então, vamos calcular qual foi a média de gols aqui, desses 100 jogos. Então, aqui observe que a gente pode calcular através da média aritmética ponderada, né? A gente vai calcular XP, X barra P, que representa a média aritmética ponderada. Então, houve 28 partidas sem nenhum gol. Então, eu vou ter 28 zeros, né? 0 mais 0 mais 0. Então, eu posso expressar dessa forma aqui, ó, 28 vezes 0. Okay? Aí teve 26 partidas que teve um gol, ou seja, um gol por partida. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 26 vezes, né? Então, teve 26 partidas que teve um gol, ou seja, 26 gols aqui, né? Sei que se uma partida tem um gol, então 26 vão ter 26 gols. Então, mais 26 partidas com um gol. Mais 31 partidas com 2 gols. Então, 31 vezes 2. Mais 9 partidas com 3 gols. Ou seja, 27, né? Nessas 9 partidas. 4 partidas com 4 gols, ou seja, 4 vezes 4. Mais 2 partidas com 5 gols. No caso, 10 gols, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tudo isso dividido pela quantidade de jogos, né? Foram quantos jogos? 100 jogos. Ou seja, a soma dos pesos, né? Os pesos são as frequências, que é a quantidade de jogos. Então, quem seriam os pesos aqui? Seria 28, mais 26, mais 31, mais 9, mais 4, mais 2. Que no caso aqui vai dar 100, né? Que são 100 jogos. João Vitor, ou Antônio Vitor, eu tirei sua dúvida? Qualquer coisa você digita no chat, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, aqui eu vou ter igual, né? Vamos fazer isso aqui. Aqui é 28 vezes nada dá nada. Aí vai ficar 26 mais 31 vezes 2 dá 62. Mais 9 vezes 3, 27. Mais 4 vezes 4, 16. Mais 2 vezes 5, 10. Tudo isso dividido por 100. Então, a minha média, XP, vai ser igual. Somando tudo aqui, 26 mais 62, tá? Vai dar 141. Então, em cima dá 141. Embaixo, 100. 141 dividido por 100, pego a vírgula, desloco 2 casas para a esquerda. Vai dar 1,41. Essa aqui é a nossa média. Essa é a média de gols por partida, né? Então, foram feitos, em todos esses 100 jogos, foram feitos 141 gols, né? Então, a média é dada pela quantidade de gols marcados, que foram 141, dividido por 100, que é o total de jogos. Isso vai me dar uma média de 1,41 gols por partida. Beleza. Feito a média, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular a variância. Primeiro a gente calcula a variância, depois tira a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Então, lembrando que a variância, que é o sigma ao quadrado, ele é dado pelo somatório, pela soma, né? Pelo somatório. Com i variando de 1 até n. No caso, vai variar de 1. No caso aqui vai começar do 0, né? Do 0 até 5, não tem problema. Com i variando de 1 até n, é só a fórmula que eu estou colocando aqui. xi menos x barra, ou seja, de cada elemento, xi menos a média, ao quadrado, dividido por n. Onde n é a quantidade de jogos. Ok. Então, vamos fazer isso aqui na frente, né? Vamos fazer isso aqui na frente. Então, quem é meu primeiro elemento aqui? Muito cuidado, porque aqui eu tenho 28 jogos, nenhum gol. Certo? Então, vai ficar 28 jogos, multiplicado por quanto? Pelo elemento, que é 0, menos, sempre vai ser a média aqui, certo? Então, é o elemento, esses são xi, certo? Aqui são xi. E a média eu já calculei, é 1,41. Então, vai ficar 0 menos 1,41.
41. E esse cabo aqui está ao quadrado. Ah, professor, por que o 28 ali na frente? Porque foram 28 partidas sem nenhum gol. Certo? Aí vamos lá. Somatório. Então aqui é uma soma. Mais. A segunda frequência foram 26 jogos. 26 jogos. Né? Com um gol marcado. Então, o elemento aqui é 1 menos 1,41, que é a média, ao quadrado. Então, esse é o segundo elemento. Mais, quem é o próximo? Eu tenho 31 jogos, né, que foram marcados 2 gols, né, então vai ficar o elemento 2 menos a média, que é 1,41 ao quadrado. Então, percebeu, Vitor, que esse segundo elemento aqui, ele representa a média, e os primeiros elementos aqui, eles representam os gols, né? Os gols 1, 2, 3, 4, 5. E esse produto aqui na frente, esse número aqui na frente, ele representa a frequência dos jogos, né? Então, 28 jogos sem nenhum gol. Né? 26 jogos com um gol. 31 jogos com 2 gols. Aí vem mais. Eu vou puxar mais para cá, senão não vai dar. Aqui. Mais. Depois 9, né? 9 jogos, que é a frequência, multiplicado por 3 menos 1,41 ao quadrado, mais 4 jogos com 4 gols, menos 1,41 ao quadrado, e por fim, 2 vezes 5 jogos menos, vamos para cá, 5 menos 1,41 ao quadrado. Aqui. Tudo isso dividido por quanto? Por 100, né? Porque foram 100 jogos. Então, N é 100. Tudo isso aqui dividido por 100. Por 100. Então, esses cálculos aqui, é óbvio que eu vou fazer com uma ajuda de calculadora, né? Porque eu tenho números decimais aqui, e quando eu elevo ao quadrado, vai dar um número decimal maior. Então, vamos fazer com a ajuda da calculadora. Eu vou fazendo na calculadora aqui, vou colocando os valores, certo? Então, sigma ao quadrado vai ser igual. Então, primeiro a gente faz a potência, então vai ficar, nessa primeira parte, 1,41 ao quadrado, vezes 28. Isso aqui vai dar 55,6668. 55,6668. Mais. Segundo termo, eu tenho 1 menos 1,41, dá menos 0,41, que ao quadrado vai dar 0,1681, 0,1681, que multiplicado por 26 vai dar 4,3706. 4,3706. Mais. 2 menos 1,41. 2 menos 1,41 vai dar 0,59, que ao quadrado é 0,3481, que multiplicado por 31 vai dar 10,7911. 10,7911. Mais, agora esse aqui. 3 menos 1,41. Então, 3 menos 1,41 dá 1,59, que ao quadrado vai dar 2,5281. Quando multiplicado por 9, vai dar 22,7529. 22,7529. Mas, sem a ajuda da calculadora aqui, eu ia perder muito tempo fazendo essas potências, né? Então, alguns cálculos, principalmente de estatística básica, que envolve variância, desvio padrão, é muito bom você utilizar a calculadora. Falta esses dois, né? Então, vai ficar 4 menos 1,41. 4 menos 1,41 dá 2,59, ao quadrado dá 6,7081,
que multiplicado por 4 vai dar 26,8.324. 26,8.324. Mais, falta esse último, né? 5 menos 1,41 dá 3,59 ao quadrado 12,8.881, que multiplicado por 2 vai dar 25,7762. Pronto, fechamos essa parte de cima, né? Tudo isso dividido por 100. Tudo isso aqui dividido por 100. Por 100. Vamos somar tudo aqui em cima com a nossa calculadora. Vamos lá. 25,7762, né, que foi o último, mais 26,8324, mais 22,7529, mais 10,7911, mais 4,3706, mais 55,6668. Isso aqui vai dar 146,19. 146,19. 146,19. 19. Tudo isso aqui está dividido por 100. Né? Então, observe que ainda tem essa divisão por 100 aqui. Né? Então, quando eu faço essa divisão, eu pego duas casas decimais e jogo para a esquerda. E está feita a minha divisão. Então, a minha variância é dada por 1,4619. 4619. Só que eu não quero a variância, né? Eu quero o desvio padrão. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse número que a gente achou, que foi a variância. Logo, o meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 1,4619. Eu vou colocar esse número na calculadora. E a raiz quadrada de 1,4619 vai dar 1,21, aproximadamente. Aproximadamente 1,21. E esse 1,21 é o nosso desvio padrão. No caso, 1,21 o quê? Gol por partida. Então, esse é o meu desvio padrão. Então, o desvio em cada jogo foi de aproximadamente 1,21 gols, ou para cima ou para baixo. Tranquilo? Bom, gente, então, a gente finaliza essa parte de medidas de centralidade, no caso, medidas de dispersão. Hoje a gente viu. E a gente finaliza essa parte de estatística, né? Então, nosso próximo assunto, ele vai ser... Aliás, a gente vai continuar ainda com medidas de centralidade para dados agrupados, né? Quando a gente tem intervalos de classe. A gente vai continuar ainda com o estudo de estatística. Quem não botou presente ainda, coloca a presença no chat, P minúsculo, ok? E aí a gente finaliza a nossa aula.